valendo. Estamos ao vivo e a cores aqui no nosso curso no Meson. Vamos lá, vamos apresentar aqui uma telinha para vocês. Essa tela, ela tem o slide da Era Vargas e também tem um documento em Word que eu preparei aqui para vocês. Bom, a Era Vargas, ela é dividida em algumas situações, em alguns momentos. Na primeira fase da Era Vargas, a gente vai de 1930 até 1945. E aí o Vargas ele sai do cargo, ele é obrigado a renunciar em 1945, em virtude de algumas situações de um ambiente político conturbado pós a Segunda Guerra Mundial. E ele volta em 1951, eleito pela população brasileira, vencendo o Eduardo Gomes, um candidato também muito tradicional, que era da UDN. Essa nova fase do governo Vargas é a fase democrática do Vargas. Ela vai de 1951 até agosto de 1954, quando ele acaba cometendo suicídio no Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro. É importante porque a partir de 1930 a gente passa a ter algumas situações diferentes, atores políticos mudam realmente após ali a Revolução de 1930. Então, nessa primeira parte aí, a gente tem os antecedentes e a própria Revolução de 30, que foi exatamente de onde nós paramos na aula passada. Então, como é que estava a conjuntura do Brasil politicamente dentro daquele momento? A República era uma república oligárquica, era uma república café com leite. Só um instante. Eu tive que voltar ali para autorizar a entrada do Eric. Então, era a república oligárquica, uma república café com leite, onde basicamente dois estados governavam. São Paulo, que era representado pela oligarquia cafeeira, e Minas Gerais, que era representada pelos poderosos produtores de leite, o gado leiteiro. Esse período ele se inicia exatamente ainda no século XIX, por volta ali de 1894, e ele vai até 1930, até a Revolução de 1930. De 1889 até 30, tivemos 13 presidentes. Desses 13 presidentes, 2 eram militares, 2 eram marechais, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Deixa eu ver aqui que tem mais gente querendo entrar. Beleza. Bom, vamos deixar assim que fica mais fácil. Então, 2 eram militares. Esses presidentes militares, eles governaram durante um período em que o povo brasileiro ainda estava se acostumando com a mudança de governo, que era um império e em 1889 passou a ser república. Porém, no ano de 1894, já com a morte de Dom Pedro II, teoricamente não havia mais tanto medo, tanto receio dos monarquistas voltarem ao cargo. E aí o governo passa efetivamente a um período de república oligárquica, república café com leite. Em 1930, tivemos um golpe elaborado por São Paulo, em que consistia exatamente na escolha de um outro paulista para suceder o então presidente, também paulista, Washington Luiz, que é o Júlio Prestes. O Júlio Prestes ele acaba sendo ali uma espécie de bode expiatório, porque o que vai acontecer? Como pela política café com leite, o correto era que um mineiro assumisse, ou uma pessoa vinculada ao Partido Mineiro assumisse,
Minas, então, vai liderar uma forma de resistir à escolha de Júlio Prestes. E aí a gente tem a formação de uma aliança liberal, e essa aliança liberal ela vai ser organizada pelo Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, por João Pessoa, da Paraíba, que inclusive João Pessoa vem como vice da chapa do Getúlio Vargas, além de militares do Exército fazendo parte dessa aliança liberal. Também você tem o Rio de Janeiro, também movimentado contra a política café com leite, os antigos tenentes, né, uma série de pessoas contra a manutenção da República Café com Leite, porque São Paulo tomou a iniciativa de indicar um outro paulista. No ano de 1929, é um ano divisor de águas para a política aqui no Brasil. Teve a crise de 1929, essa crise ela vai abalar o sistema econômico do mundo todo, com exceção da União Soviética, que era comunista, mas o Brasil ele sente os efeitos demais. Isso porque o Brasil era um país ainda agroexportador. Ele dependia muito do café. Assim sendo, essa coligação varguista, ela coloca a economia em xeque. Ela diz que essa economia agroexportadora ela já não caberia mais para o tamanho do Brasil. E o Brasil ele tinha que se modernizar. E uma desses viés de modernização seria exatamente o quê? A industrialização. Nesse primeiro momento, a industrialização de base, ok? No caso, as indústrias de base, metalúrgicas, siderúrgicas e petroquímicas, ok? Essas são as indústrias de base. Os tipos de indústria, no caso. Durante o processo eleitoral, acontecem algumas situações esquisitas. Muita fraude, muita roubalheira, isso porque o Júlio Prestes, que era o candidato do governo, eles tinham a máquina, né? A máquina pública estava com eles e efetivamente a gente tem a vitória de Júlio Prestes e a derrota da Aliança Liberal presidida pelo Vargas. Durante todo esse processo conturbado de fraudes e tudo mais, o João Pessoa, que era vice-presidente da chapa do Vargas, é assassinado em Pernambuco. E a vitória é dada a Júlio Prestes. E aí realmente está iniciado todo o processo de revolução. Vargas, com o apoio de oligarquias, como a oligarquia do Rio Grande do Sul, os famosos barões da erva mate, a oligarquia de Minas Gerais, do Nordeste, Rio de Janeiro e uma grande parte do exército brasileiro vão conduzir o Vargas até o Rio de Janeiro e lá o Vargas ele assume em caráter provisório. Vale lembrar, galera, que o Júlio Prestes ele ganhou, mas não levou. Isso porque ele não chegou a assumir o cargo, ele foi impossibilitado disso. O Washington Luiz é deposto lá no final dos anos de 1930, ok? Então, o Vargas ele assume em caráter provisório e temos início ao governo provisório do Getúlio Vargas, que a princípio seria de 2 anos, até a convocação de uma nova Constituição, lembrando que a Constituição é aquela Constituição de 1891, então havia um grande clamor popular para essa Constituição ela ser refeita, ser revista, né, ser melhorada. Então Vargas assume com essa questão. Em 32, fazer uma nova Constituição mais aberta ao cenário político brasileiro. Seu Vargas saindo de Porto Alegre, partindo para o Rio de Janeiro, ovacionado. O Vargas ele já tinha sido governador de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e prefeito de Porto Alegre. Então ele já tinha uma vida política bem ativa naquele estado. Isso explica por que a Aliança Liberal resolveu escolhê-lo como representante
da sua chapa contra a chapa do governo de Washington Luiz. Consolidação do poder e a ditadura. Entre a Revolução de 1930 e o final da Segunda Guerra Mundial, Vargas buscou consolidar-se na presidência e promover o desenvolvimento capitalista do Brasil. Proprietários de terras compartilham o poder com a burguesia industrial. Exatamente esses são os famosos novos atores do governo brasileiro, da política brasileira. E também, claro, obviamente, da economia brasileira. Então a gente tem uma burguesia industrial iniciando todo um movimento, né, de revolução industrial aqui no Brasil, a mudança de mentalidade da agroexportação para uma mentalidade industrializada. A partir desse momento, a gente tem um novo cronograma de governo, abandonando a política agroexportadora. Vale lembrar que esse momento no Brasil ele é importante, porque o Brasil inicia esse processo aí de urbanização também. E outro detalhe, não cabia mais para um país do tamanho do Brasil ficar dependendo exclusivamente do café. O cenário do café é importante, só que ele é uma coisa muito volátil. O mundo está vindo de uma guerra, ele acabou de passar por uma crise e tudo que as pessoas não querem nesse momento é relaxar, é parar suas atividades para poder tomar café. Então, acabou sendo aí um produto muito secundário. Então, como novos atores sociais, essa burguesia industrial, uma burocracia estatal, isso porque são 15 anos de governo do Vargas. Então, esse Estado ele passa a controlar todas as ações nesse momento. E uma burocracia sindical, porque os sindicatos eles são vinculados à figura do presidente, ok? O sucesso do empreendimento varguista só pode ser explicado pelas peculiaridades da conjuntura internacional e nacional da época. A conjuntura internacional é a crise de 29, é a ascensão do nazifascismo, a própria guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a conjuntura nacional são essas mudanças no setor econômico, no setor político, no setor social. Então, está bem pautado aí nessas questões. A Inglaterra encontrava-se em declínio, conjuntura internacional. Os Estados Unidos não haviam consolidado sua hegemonia devido à crise. A Alemanha nazista ambicionava a supremacia mundial. A União Soviética constituía-se de uma referência para as forças de esquerda. Então, fica atento, porque aqui no Brasil a gente tem algumas aspirações de esquerda, incomodando Getúlio Vargas. Getúlio estabeleceu um espaço de relativa autonomia, afirmou-se como autoridade e promoveu a industrialização do país. Como a gente fala na geografia também. Antes do Vargas, o que nós tínhamos em relação à indústria no Brasil eram surtos, eram pequenas criações de indústrias, não era nada tão amplo. Com o Vargas, essa mentalidade de industrialização, de industrializar o Brasil, ela acaba ganhando muito corpo. E como eu disse para vocês, a indústria de base é a principal indústria nesse momento. Para consolidar o poder, Vargas derrotou as oligarquias paulistas. Lembra, Washington Luiz, paulista, indica Júlio Prestes, outro paulista. Isso quebra a República Café com Leite. A Revolução de 30 retira o Washington Luiz e impossibilita que o Júlio Prestes não assuma. Isso vai entrar na mente dos paulistas, dos paulistanos, e esse sentimento de vingança ao Getúlio Vargas ele ficará muito forte, principalmente nesse primeiro momento do governo provisório. As forças de esquerda, como eu disse para vocês, lá em 1922 já havia sido fundado o Partido Comunista Brasileiro de inspiração soviética.
esse partido, ele fala sobre melhorias para o trabalhador, melhorias sociais, uma série de pensamentos contra o governo. Forças de ultradireita, isso porque se você tem o crescimento da esquerda, automaticamente você tem o antídoto, que é o crescimento da ultradireita. E em 1937, a gente tem a chegada do Estado Novo, que é o período da ditadura varguista. Então, galera, esse foi o nosso slide, bem de início, realmente, é só para a gente ter uma noção do que foi essa fase de transição. Vale lembrar que o Brasil ele fica num contexto entre os Estados Unidos e também a Europa, ok? Então, enquanto está acontecendo essas transformações na Europa, o surgimento do nazifascismo, a gente tem aqui no Brasil uma ideologia, um sentimento de mudança, de ruptura em relação à antiga política café com leite. Vamos agora para o nosso documento, nosso doc aqui. Beleza? Então, era Vargas, 1930 até 45, primeira fase aí desse governo Vargas. Bom, aqui aquela introduçãozinha básica, que a gente já falou, especificamente agora para o pessoal da ESA. A ESA gosta bastante de abordar os períodos do Vargas em relação ao jeito que ele assume o poder. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a prova do ano passado, ano retrasado no caso, né? Tivemos uma questão assim, e também nos outros anos vem sendo uma coisa bem específica. Então, galera, vale lembrar que o Getúlio Vargas ele só foi eleito pelo povo uma única vez, uma eleição direta, que foi lá no ano de 1951. O restante, ou ele foi colocado no poder, ou ele conseguiu se eleger indiretamente. Então, a gente tem aqui, nessa primeira fase aqui, ó, do governo provisório, o Vargas ele é colocado no poder. Por quem? Por militares, por essa burguesia industrial, por essa oligarquia que rompe com São Paulo. Então, na Revolução de 1930, o Vargas ele é alçado ao poder. Ele não é eleito nem de forma direta e muito menos indireta. Tá? Então, nesse primeiro governo do Vargas, que vai de 30 a 34, lembrando que deveria ir até 32, mas de acordo aí com algumas mudanças políticas, o Vargas ele acaba ficando mais 2 anos. Então, nessa fase, tivemos aí algumas criações importantes, como, por exemplo, a criação de vários ministérios específicos, Ministério do Trabalho, da Indústria, do Comércio, da Educação e Saúde. Cada um desses ministérios atuando dentro da esfera que lhe cabe, ok? A nomeação de interventores dos estados, ou seja, existia durante a República Oligárquica a política dos governadores. Os governadores eles ajudavam a escolher o presidente, que por sua vez o presidente ajudava o governo
o governo desses governadores. Então havia o quê? A famosa panelinha. O Vargas ele vai destituir praticamente todos os governadores e vai nomear interventores nos estados, pessoas ligadas a ele, influenciadas por ele, ok? Pega essa dica aí, pega essa visão aí. Letra C, lei da sindicalização, vinculava os sindicatos brasileiros ao presidente. O sindicato ele existe exclusivamente para proteger o trabalhador, para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Só que naquela época não tinha tantos direitos assim, não era uma coisa homologada. E esses sindicatos, eles só poderiam falar alguma coisa contra o governo se não fosse nada tão sério. Então, os sindicatos, eles existiam, mas os sindicatos, eles não eram uma figura, um mecanismo de defesa desse trabalhador. Beleza? Isso também se aplica agora, mas é mais notório lá na frente, lá no Estado Novo, que é o governo populista. É um governo onde o Vargas tem uma preocupação com as classes menos favorecidas. Uma dessas preocupações é fazer com que essa classe menos favorecida tivesse amor pelo governo, coisa que isso não acontecia durante a República Velha. Não havia, por parte dos governantes, uma política pró-população. Então, o que o Vargas faz? Ele compra o apoio popular quando ele dá uma série de direitos trabalhistas, benefícios, que antes não existiam e agora existem. Essa compra, esse apoio, ele realmente acaba sendo uma coisa que funciona perfeitamente para o Getúlio Vargas. Criação do horário de verão, 1931, primeiro ano de governo do Vargas. O horário de verão foi criado com o intuito de fazer a redução do consumo de energia, adiantando o relógio em 1 hora, justamente para que não houvesse a necessidade de um consumo de energia exacerbado. Esse horário de verão ele funcionava bastante naquela época, porém, esse ano, no caso, desde 2019, a gente não tem mais o horário de verão. O horário de verão ele foi retirado pelo governo atual, porque essa economia de energia elétrica ela não funciona, porque a pessoa até deixa de ligar a luz, porém, com o calor muito forte, a pessoa não liga a luz, mas liga o ventilador por mais tempo. Então, na verdade, é uma economia besta. Bom, o que acontece, galera? O primeiro contratempo do Vargas é exatamente na Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Exatamente pelo fato do Vargas, quando assume, ele nomeia esses interventores. Isso não vai agradar São Paulo. Isso porque inicia-se toda a contenda exatamente aqui, exatamente nessa parte em negrito, quando o nosso Getúlio Vargas ele vai nomear um pernambucano para governar São Paulo. Pernambucano e ainda um tenente chamado João Alberto Lins de Barros. Então esse cara ele assume o governo de São Paulo, sendo que ele não conhece os anseios da população, ele é um pernambucano, havia também um sentimento de preconceito pelo fato dele ser nordestino, e isso acaba deixando os paulistas furiosos. Lembrando que esses paulistas não aceitaram perder o governo com a deposição do Washington Luiz. Então, eles estão com o famoso ranço do presidente. E com a nomeação do Lins de Barros, esse ranço acaba aumentando. Porém, lá em maio de 32, o Lins de Barros ele foi colocado em fevereiro, mas quando é em maio, dia 14 de maio, ele acaba colocando um novo interventor, no caso, o Pedro Manuel de Toledo. O Pedro de Toledo, que era um embaixador, era um civil,
era um cara nascido na própria terra e tudo mais. E aí ele vai ser conduzido na condição de interventor de São Paulo. Porém, a contenda, né, o ranço dos paulistas em relação ao presidente já está definido. Então, o que a gente tem após esse fato é uma série de manifestações dos paulistas exigindo que acontecesse uma nova eleição, já que o Vargas havia prometido efetivamente uma eleição em 32, a abertura da Assembleia Nacional Constituinte para que fosse votada uma nova Constituição, e os paulistas estavam vendo o ano de 32 indo embora e o Vargas não fazendo o que havia prometido. Foi então que no dia 23 de maio de 32 acontece isso aqui que eu vou marcar para vocês, ó. Exatamente, mais uma manifestação, e essa manifestação ela culmina na morte de 4 estudantes: o Drauzio, o Miraguaia, o Martins e o Camargo. A morte desses estudantes pela polícia, ela virou um símbolo dos paulistas em relação ao governo Vargas, tanto é que a gente tem até esse cartaz aqui que demonstra a insatisfação dos paulistas em relação a esse governo. Você pode ver que tem um soldado paulista apontando o dedo, convocando os moradores de São Paulo, os paulistanos, para um conflito armado contra o presidente da República, exigindo uma nova Constituição e um novo processo eleitoral. Também na imagem podemos ver aí os 4 estudantes que haviam sido assassinados pela polícia. Essa revolta ela não teve sucesso, os paulistas não conseguiram obter sucesso. Essa rebelião ela acontece no dia 9 de julho de 32. Os paulistas, como eu disse, não obtêm sucesso, muito por causa dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro não aderirem a esse movimento. Minas Gerais não iria aderir efetivamente porque Minas Gerais agora está no comando, né, está no governo, está se aliando com o Vargas. Rio Grande do Sul também não se junta, pelo fato de que Getúlio Vargas é gaúcho e existe no Rio Grande do Sul um espírito nativista. Os gaúchos jamais iriam se levantar contra um filho da terra. E o Rio de Janeiro, como já era capital mesmo, então não houve uma grande interferência. Por isso, esse movimento ele é derrotado no dia 28 de setembro de 1932, mas serviu para São Paulo conseguir aquilo que havia sido proposto. O Vargas, em 32, vai propor uma nova Constituição, um novo processo eleitoral, até que, em 1934, o Vargas ele é eleito pela Assembleia Nacional Constituinte de forma indireta. Então, para vocês que vão fazer a ESA, fica a dica aí, porque nesse momento o Vargas ele é eleito pela Assembleia Nacional Constituinte, não pela população. Quando não há uma votação direta pela população, automaticamente é uma eleição indireta. Democrática, porque a Constituição previa isso, mas indireta, ok? Bom, a Constituição ela previa algumas melhorias para a sociedade brasileira. Por exemplo, o direito ao ensino secundário obrigatório e também o ensino superior gratuito para todos. Então, o Vargas ele moderniza o setor educacional também, até porque só havia, por parte do governo até o Vargas, a obrigatoriedade da educação primária. Secundária e também superior vem com o Getúlio Vargas, ok? Nessa Constituição aqui temos alguns pontos: separação
dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tivemos um novo código eleitoral para maiores de 18 anos e uma coisa muito importante, o voto feminino também sendo colocado em questão. Então, agora o Vargas ele ganha um apoio de uma outra classe, né, de um outro sexo, que é o sexo feminino. Então, as mulheres passam a ter o direito ao voto a partir do governo Getúlio Vargas. Nesse momento, temos aí a criação do Tribunal do Trabalho e legislação trabalhista, liberdade de organização sindical. Cuidado, preste atenção, pessoal da ESA, que essa legislação trabalhista é uma legislação específica, bem pequena. Ainda não há a CLT. CLT só vem no Estado Novo, perfeito? E essa organização sindical, os sindicatos, eles podem existir sem problema algum. Entretanto, esse sindicato ele é vinculado à figura do presidente Getúlio Vargas. Nacionalização de empresas estrangeiras e monopólio estatal sobre algumas indústrias. Então, voltamos àquela questão de industrialização. A indústria de base é uma indústria que inicia no Brasil nesse momento. A siderúrgica, a metalúrgica e também a petroquímica. Porém, essa petroquímica ela vai acontecer lá no Estado Novo. Bianca, era Vargas, meu amor. Era Vargas. Então é isso aí, galera. Transforma a Assembleia Nacional Constituinte em Congresso. Congresso Nacional. Institui o Conselho de Segurança Nacional. Ampliação dos poderes do Estado, que passa a ter autonomia para estabelecer monopólios e promover estatizações. Limita a atuação do Senado, incumbindo da coordenação interna dos três poderes. O Vargas, ele também, nesse momento, ele começa a articular a sua manutenção no poder, tá? Já pensando na eleição no processo eleitoral de 1938. Haja visto que o Vargas, ele, por esse novo período, ele teria que sair obrigatoriamente em 38. Não havia reeleição. Outro aspecto importante da Constituição diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Muitas das reivindicações foram atendidas, foram incorporadas à Constituição. Veja bem, a CLT, que vem depois, é uma lei específica do trabalhador. Portanto, esses direitos entrando na Constituição é uma coisa genérica. Óbvio que é uma coisa bacana, porque nem isso existia, mas é uma coisa genérica, é uma coisa, por exemplo, que se o trabalhador quisesse processar o patrão, ele só poderia processar na esfera da Constituição. Ele não teria uma legislação específica para ele poder se defender. Então era uma coisa muito subjetiva. Foi importante, porém, a CLT ela vai incrementar melhor isso aí. 8 horas diárias de trabalho, totalizando 48 horas. Atualmente, nós temos uma jornada aí de 44 horas, portanto, essa jornada de 48 horas, ela foi muito importante, porque não havia uma fiscalização. Você tem relatos ali de trabalhadores 11, 12, 13 horas por dia e não recebia isso aqui, hora extra. Então, era um acordo entre o trabalhador e entre o dono da empresa. Então, se o dono da empresa falasse, você vai ficar aqui até 10 horas da noite e eu não vou te pagar. E aí, esse trabalhador ele tinha que ficar, porque senão, no outro dia,
ele já seria mandado embora. Indenização sem justa causa. Então, uma garantia interessante. Se o patrão te manda embora, você tem direitos. Ok? Claro, se não for justa causa. O que é justa causa? Justa causa pode ser dada em duas situações. Na verdade, em três situações. Roubo, briga com vias de fato e abandono de emprego. Então, se você ficar 30 dias sem aparecer no seu emprego, é abandono. Você é processado e você sai sem direito a nada. Férias remuneradas de 30 dias. Antes, os trabalhadores tinham direito a 15 dias de férias. O Vargas ele aumentou para 30 dias. É o que nós chamamos hoje de descanso semanal remunerado. É uma questão também bem importante. O TSR, que é o descanso semanal remunerado, criação do salário mínimo, criação da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Quem for militar não terá carteira de trabalho, é um outro regimento. Proibição da diferença de salário para o mesmo trabalho, por motivo de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Então, mulheres, homens passariam a ganhar a mesma coisa, claro, se homens e mulheres fizessem o mesmo trabalho. Galera, o que eu estou dizendo foi criado, a lei foi criada, não estou aqui dizendo que isso é respeitado. Todo mundo sabe que ainda há, em algumas situações, de mulheres ganhando menos do que o homem. Inclusive, fugindo um pouquinho do assunto, esses dias eu estava vendo no Facebook uma mulher empresária dizendo que não contrata a mulher porque a mulher engravida e deixa de produzir. Isso eu vi semana passada. Impressionante. Proibição de trabalho para menores de 14 anos, trabalho noturno para menores de 16 anos e indústrias insalubres para menores de 18 anos e mulheres. Indústria insalubre é aquela indústria que trabalha com produtos químicos, que pode afetar a saúde. Confesso para vocês que eu não sei como é que está a legislação hoje, mas até pouco tempo atrás, se um trabalhador trabalhasse nessas empresas, eles ganhavam uma insalubridade, que é uma merreca a mais no seu pagamento, e a cada 1 ano de insalubridade, esse trabalhador ganhava alguns meses a mais para poder se aposentar. Eu acredito que isso também hoje não exista mais. A insalubridade o cara até ganha, mas não conta para ele se aposentar mais rápido. Assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta o descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego. É a famosa licença maternidade, que na época do Vargas era em torno ali de 90 dias, 3 meses. Observação: primeiro presidente eleito indireto pela Assembleia Nacional Constituinte. Foi o que eu disse para o pessoal da ESA. Vocês têm que ficar ligado nessa forma aí que o Vargas ele chega ao poder. Aqui, de forma indireta, igual eu já havia colocado aqui. Bom, cenário internacional afeta o cenário nacional, obviamente. Então, o que estava acontecendo no mundo, na Europa? O surgimento de doutrinas nazifascistas, com nacionalismo extremado, obediência ao líder, o sentimento de xenofobia, o anticomunismo. Esses pensamentos, eles vão chegar no Brasil, e no início dos anos 30, temos a criação de um órgão chamado Ação Integralista Brasileira, AIB. Essa Ação Integralista Brasileira, ela é de cunho fascista, ou seja, ultradireita. E assim como no fascismo, no nazismo, que tinham símbolos,
os integralistas, eles também terão um símbolo que é exatamente a letra sigma do alfabeto grego, e eles vão utilizar um lema chamado Deus, Pátria e Família. A e B, ela é fundada pelo jornalista Plínio Salgado, que é esse do meio aqui, esse de bigodinho aqui. Então, é um grupo político que apoia o desmembramento de um regime fascista aqui no Brasil, tá ok? Lembrando que em 1928 já havia um partido fascista brasileiro. Em 22 foi fundado o PCB e em 28 foi fundado o Partido Fascista Brasileiro. Extrema direita, extrema esquerda, porque nós vamos ter a ANL, Aliança Nacional Libertadora, fundada pelo Luiz Carlos Prestes, conhecido aí por muitos como o Cavaleiro da Esperança. O Prestes, ele funda um grupo, uma visão partidária de esquerda, se baseando efetivamente pela União Soviética, pelo governo stalinista. Inclusive, o Luiz Carlos Prestes, o mesmo da coluna Prestes, ele foi um ex-capitão do Exército também, ele foi para a União Soviética, ele conheceu um grupo, partido que dominava a União Soviética, né? Então ele treinou táticas de guerrilha e tudo mais lá. E aí ele volta para o Brasil e cria a ANL. Eles eram chamados de aliancistas, né? Faziam parte do aliancianismo e pregava a derrubada do governo e uma transição profunda e rápida no país. Defendia uma revolução socialista e iniciaram esse processo exatamente na Intentona Comunista em 1935. Suas metas: suspensão definitiva do pagamento da dívida externa, ampliação das liberdades civis, proteção aos pequenos e médios proprietários de terra, reforma agrária nos latifúndios improdutivos, nacionalização de empresas estrangeiras e instauração de um governo popular. Bem de cunho socialista mesmo. Aqui embaixo eu estou falando exatamente sobre a fundação do Partido Comunista, que tinha, em 1922, cerca de 10 mil filiados. Porque se você tem o crescimento do nazifascismo na Europa, você também tem o crescimento da doutrina socialista na Europa. Tanto é que, na aula de semana passada, a gente falou que o Hitler, lá no parlamento alemão, ele precisa dar um golpe, ele precisa incendiar o parlamento, o Reichstag, porque ele está vendo que os comunistas também estão crescendo na política. Então havia aqui no Brasil um grande movimento esquerdista, além, obviamente, do movimento de ultradireita. Galera, intentona comunista. Isso é o que o Vargas precisava para poder dar um golpe de Estado e se estabelecer mais tempo ainda no poder. O que foi a intentona comunista? Um golpe dado nos quartéis do Exército, nessas capitais aqui, ó, Natal, Rio Grande do Norte, Recife e também no Rio de Janeiro, tá? Então, foi uma rebelião orquestrada, uma rebelião onde visava exatamente dar um golpe de Estado no Brasil e transformar o Brasil numa república socialista. Isso, evidentemente, por falta de organização, a intentona acaba sendo derrotada pelo governo. Só que havia no ano de 37 uma grande movimentação política. As eleições eram em 38, mas desde 36 já tem ali pessoas querendo se candidatar. E o Vargas, ele usa inteligentemente
esse momento da conjuntura internacional, esse crescimento da esquerda internacional, para dizer que o Brasil seria a próxima vítima de uma revolução socialista. E lá em 1937, ele vai forjar um plano chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen seria a tentativa de fazer no Brasil uma revolução socialista, instaurar o socialismo no Brasil. O Vargas ele dizia que os socialistas iriam acabar com a propriedade privada, que iam destruir as áreas produtivas e iam dar para pessoas poderem produzir, iriam expropriar os donos de suas terras e entregar para o governo. E isso abalou muito o pensamento dessa elite brasileira. E, gradativamente, o Vargas ele ganha mais apoio, inclusive apoio popular, apoio de pessoas que, teoricamente, seriam beneficiadas por essa revolução socialista. Então, essas pessoas mais humildes, elas vão apoiar o presidente e não vão questionar o presidente, porque imaginavam que esse presidente jamais estaria errado. Até porque ele concedeu direitos trabalhistas, então ele está lutando pelo bem geral da nação. Então, esse Plano Cohen foi lido na rádio pelo Vargas, e lá em 1945 descobriu que esse Plano Cohen foi um plano falso, que nunca existiu um Cohen, né, seria um judeu comunista, né, o Cohen. Esse cara nunca existiu e foi um plano forjado por um tenente chamado Olímpio Mourão Filho, que depois, lá em 64, vai liderar o golpe de 64. Isso foi anunciado no rádio, como eu disse para vocês, e no dia 10 de novembro de 1937, o Vargas ele derruba a República e conclama o Brasil num Estado novo. Está inaugurada a ditadura varguista, o Estado Novo. Essa ditadura ela vai até 45 e é uma ditadura muito semelhante ao Estado fascista de Mussolini. Inclusive, vai até uma questão importante. O Vargas ele tinha um carinho, né, de fã em relação ao Benito Mussolini, que era o líder da Itália durante os anos de 1922 até 1945. Então, há essa aproximação com o Vargas. Mas preste atenção nesse cartaz aqui, nessa foto. O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. Isso mostra bem que o Vargas conseguiu manipular essa massa de operários e dizendo que a retirada da democracia ela é uma coisa vital dentro daquele momento. Então, preste atenção, vamos fazer aí uma análise. A gente está em 37. Veja bem, olha o que a história explica. É importante o Vargas ter esse apoio dos trabalhadores, da massa. Essa massa é o que move o Brasil. São os novos proletários, são os camponeses, né? Então, esse trabalhador ele vai se sentir protegido contra o comunismo, até porque ele achava, né, que o comunismo vinha para destruir, vinha acabar com todo o sentimento de família, de religião, né, já que o Karl Marx falava que religião é o ópio do povo. Então a gente tinha ali uma série de questões envolvendo a ignorância efetivamente da população. Então está inaugurado o Estado Novo, o Vargas imediatamente ele se coloca como um político nacionalista, ele quer imediatamente acabar com qualquer sentimento barrista, sentimento nativista estadual, e uma das primeiras medidas que o Vargas faz é a queima de bandeiras. Então, o Vargas faz uma cerimônia onde todas as bandeiras dos estados são representadas e são queimadas numa espécie de pira, exatamente para dizer que
todos os estados devem se curvar ao governo federal. No final dessa cerimônia, a bandeira nacional tremulava. Curiosamente, essa cerimônia de queima das bandeiras ela acontece no maior estádio do Brasil, né, o estádio mais importante do Brasil, que é o estádio de São Januário, que é o estádio do Flamengo, do Vasco. Então, é nesse momento aí que está simbolizado efetivamente o Estado Novo, um governo onde o líder é muito aclamado, bem semelhante com o nazismo e o fascismo. Vamos lá. O Estado Novo previa suprimir a liberdade partidária, extinguir os partidos políticos, a independência entre os três poderes e o próprio federalismo no país. O que é o federalismo? Autonomia, né? Não tem mais autonomia. Os prefeitos passariam a ser nomeados pelos governadores e estes pelo presidente. Fim do poder legislativo, ou seja, o Congresso fechado, né, fechou o Congresso Nacional. Acabar com a liberdade de imprensa por meio de censura prévia. Só podia ser publicado aquilo que fosse aprovado por censores do governo. E, mais uma vez, nomear interventores dos estados. Inclusive aqui, galera, a A e B, ela também foi colocada na ilegalidade. Plínio Salgado também ficou fora desse novo governo, mesmo apoiando uma ditadura de direita. A ANL, nem se fala, foi colocado na ilegalidade. O Luiz Carlos Prestes, ele foi preso. A sua esposa, Olga Benário, ela foi mandada para a Alemanha. Lá, ela acabou sendo morta numa câmara de gás. Ela também sofre o Holocausto, uma vez que ela era judia. Então, não havia partido político aqui no Brasil, somente a figura do presidente. No campo político, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, dizendo, né, sendo repetitivo, dizendo que o Vargas ele era o pai dos pobres, uma figura muito próxima realmente a essa classe social, inclusive o Vargas, ele várias e várias vezes, logo cedo pela manhã, ele saía para tomar café com os trabalhadores ali no Palácio do Catete, ele ia à padaria, inclusive pagava cachaça para a galera. Então essa aproximação fez com que ele fosse chamado de pai dos pobres. Protetor dos trabalhadores, salvador da pátria e responsável, o DIP, né, era responsável pela censura e produção do programa A Hora do Brasil, que nós conhecemos hoje como Voz do Brasil. O DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, responsável pela unificação e racionalização do aparelho burocrático e organização de concursos públicos. Criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão responsável para registrar o controle populacional. O Serviço Nacional de Informação, principalmente voltado para a segurança nacional, se alguma pessoa tivesse um vizinho comunista, esse vizinho tinha que ser dedurado. E foi criado também, por meios escusos, a União Nacional dos Estudantes, um órgão crítico ao Getúlio Vargas, um órgão vinculado às universidades do Brasil, que criticava esse momento ditatorial do governo. Festas cívicas, o 1º de maio, o 10 de novembro, o 19 de abril, que era aniversário do presidente. Então, essas datas eram feriados. O 1º de maio até hoje, né? Mas o 10 de novembro e o 19 de abril, não. O governo do Estado Novo, Vargas criou a Justiça do Trabalho, a CSN, em 43, financiada pelos Estados Unidos, em Volta Redonda. Criação da Vale do Rio Doce, mais um investimento norte-americano, a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, e aí sim
uma lei voltada efetivamente para o trabalhador. Essa CLT vigora até hoje. É engraçado que isso é uma visão fascista. A CLT, ela vem do Mussolini, quando Mussolini cria a Carta del Lavoro, dando direitos trabalhistas aos italianos. Criação da hidrelétrica de Paulo Afonso, e também, ou melhor, hidrelétrica de Paulo Afonso, que fica no Rio São Francisco. Ok? São as criações. Em relação à participação do Brasil na guerra, é uma participação a partir de 1942, de 39, quando começa a guerra, até 42, não há o interesse do Vargas em participar. O interesse dele é ficar flertando com os Estados Unidos e com o Hitler, principalmente em questões econômicas, compra de produtos, por exemplo, o algodão sendo vendido para a Alemanha, principalmente. Então ele fica empurrando com a barriga. O objetivo de Vargas é fazer com que o Brasil ficasse isento para depois colher os frutos da destruição europeia. Inclusive o Vargas tinha até dito no rádio que o Brasil só iria entrar na guerra o dia que a cobra fumasse. O Fidelis está fazendo uma pergunta. A CLT só funcionar para trabalhadores urbanos. Perfeito, exatamente. Somente, galera, para trabalhadores urbanos. Por quê? O objetivo do Vargas era incrementar a indústria. Então, ele dá direitos aos trabalhadores urbanos. Com isso, os trabalhadores rurais, que continuavam sem direito, vinham para a cidade e ajudavam nesse processo de industrialização do Brasil. A grande questão é que a gente tem um grande êxodo rural. O Brasil ele começa a ficar urbanizado, mas essa urbanização é feita de maneira à la volonté. Não há um programa mais específico do governo. Somente a ditadura militar, o regime militar, que vai conceder direitos aos trabalhadores rurais. Isso aí é assunto para outra aula, senão vai confundir. Então, galera, Vargas só dizia que ia entrar na guerra o dia que a cobra fumasse. Quando foi em agosto de 42, cinco navios brasileiros foram bombardeados pelo eixo, pelo nazismo, e o Vargas ele teve que entrar efetivamente na guerra. Só que antes de acontecer tudo isso, o Vargas assinou o Tratado de Washington com o Roosevelt. E o Roosevelt ele se comprometeu a comprar 45 mil toneladas de látex. E isso é importante porque a gente tem o segundo ciclo da borracha. Então, assim, a borracha ela consegue se reavivar durante esse período da guerra. Bom, aqui, galera, aqui em cima a gente tem aqui os soldados após a vitória em Monte Castelo. O Brasil ele luta na Itália, ao lado dos Estados Unidos, sob o comando do general Mascarenhas. Ele luta em Monte Castelo, em Montese e também em Castel Nuovo, 3 cidades da Itália. Todas essas cidades são cidades que o Brasil ele consegue vencer. O GB está perguntando, navio do Hitler ou dos Estados Unidos? Eu não entendi a situação aí. O Hitler ele afunda navio tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. A gente está falando por que o Brasil entrou na guerra. O Brasil entra na guerra devido a uma série de bombardeios, aos navios brasileiros. Inclusive tem até aqui nessa parte aqui, 5 navios na costa nordestina. O Brasil entra na guerra após esse episódio, tá? Detalhe, a guerra é vencida pelos aliados. O nazismo e o fascismo são derrotados. E
isso é bem importante porque no Brasil a gente começa a ter uma situação incoerente. Como é que o Vargas ele luta efetivamente pela democracia na Europa, sendo que é um Estado ditatorial o Brasil? E acontece em 43 um prenúncio disso tudo, quando um político chamado Magalhães Pinto, de Minas Gerais, lança o Manifesto dos Mineiros, exigindo a redemocratização do Brasil. No mesmo ano é fundada a UDN, União Democrática Nacional, que defende uma liberdade econômica. Então, com essas opiniões fortes a Vargas, ele acaba perdendo um pouco do seu apoio popular. Também, em 45, surge um movimento chamado queremismo. Se você tem pessoas contra o Vargas, você também tem pessoas a favor do Vargas. E esses queremistas, eles falam o seguinte, eles querem uma nova Constituição, mas com Vargas no poder. Por isso, queremista. Antes de sair, o Vargas ele convoca eleições em 46, ele elimina o DIP, o SNI também é eliminado. Então, antes de 46, o Vargas ele começa a abrir a política para ser democrática. Mas aí, galera, já era tarde demais. Depois de 15 anos, havia um desgaste natural. O exército, que lá em 30 o ajudou a colocar o Vargas no poder, acaba obrigando o Vargas a sair do cargo. E aí, no dia 29 de outubro de 45, o Vargas foi deposto por um golpe militar. Ele ficaria exilado na sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul. Na verdade, ele ficaria escondido. Exilado é fora do país, mas ele fica escondido lá em São Borja. Mas em 46 tem uma nova eleição, onde o Vargas ele declara apoio ao general Eurico Gaspar Dutra. O Dutra vence a eleição em 46 e o Vargas ele vence a eleição para o cargo de senador. Ou seja, quando ele sai em 45, ele fica lá na sua terrinha, mas ele está arquitetando um jeito de poder voltar. E aí realmente ele volta como senador. Volta vencendo as eleições por 2 estados, São Paulo, que antes tinha problemas com ele, e o Rio Grande do Sul. Inclusive, naquela época podia você ser candidato em vários estados e com vários cargos políticos também. O Vargas ele se candidata a senador, a deputado, e deputado, inclusive, ele até ganha aqui no Rio de Janeiro. Só que ele resolve ir para esse novo governo como senador, representando o seu estado de origem, que é o estado do Rio Grande do Sul, ok? Voltando para cá, deixo a bola com vocês aí, galera. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Vamos parar aqui a gravação.